né? Para quem não lembra, o exortar não é você chegar e apontar o dedo, né? O exortar, eu já mostrei aqui, até desci os degrauzinhos ali. O exortar é você pegar uma pessoa, quando você vai exortar uma pessoa, você desce ao nível dela, você dá a mão para ela e traz ela junto com você. Isso é amor, isso é exortar segundo a Bíblia. Não é aquele, ei, Deus está te dizendo, nada disso, tá? Aí eu fui exortada por essa palavra, fui abençoada com essa palavra e mudei tudo. E é uma palavra que não é minha, eu estou reproduzindo aqui para vocês, com a graça de Deus, porque eu recebi de uma forma muito, muito bacana. Eu quero ver se eu consigo reproduzir, porque me impactou. E a gente sempre aprendeu com o Pio, né? Aquilo que toca o nosso coração, aquilo que corta em nós, é o que a gente deve liberar para a igreja, aquilo que está fervendo, aí borbulhando e extravasa na igreja. Então, essa é a palavra que eu vou trazer para vocês hoje. E por que, que essa palavra mexeu tanto comigo? Porque às vezes, amados, nós como líderes, né, líderes de uma igreja ou líderes de qualquer departamento, até numa empresa, você investe num funcionário, às vezes. Você está ali investindo naquele funcionário e investe. O Jaime tem passado muito por isso. Às vezes investe. Quando vê, aquela pessoa investiu, está acreditando naquilo, daqui a pouco aquela pessoa vem uma frustração, né? E não é diferente conosco que estamos no ministério. A gente investe em pessoas, investe em famílias, e aquilo lá você não vê. E isso acaba te frustrando um pouco, né? Você acaba inconscientemente julgando. Julgando uma pessoa, ou julgando uma situação, ou julgando um funcionário, ou julgando um irmão da igreja. Então, devido a isso que essa palavra falou comigo, me confrontou mesmo, porque eu estava julgando uma situação. Então, esse devocional está em Mateus 7, faz parte das parábolas de Jesus. Por gentileza, Sandro. Mateus 7, do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério, ou a medida, eu quero a versão que diz medida, por favor, porque eu vou usar essa palavra, tá, Sandro? Depois. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ah, tem embaixo, pode deixar então. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixa eu que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. É isso. Amém. Queridos, aqui é muito interessante que Jesus começa um assunto que facilmente nós podemos interpretar de maneira errada. Tá? O julgamento. Jesus começa dizendo: não julguem para que não sejam julgados. Tá? Um julgamento aqui, queridos, é se colocar no lugar do outro, é se colocar como um juiz. Né? Você colocando como um juiz, você determinando aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa, vem, você está cuidando daquela pessoa, você não pode julgar aquela pessoa e dizer assim: ah, essa aqui não quer nada com nada, ah, esse não vale nada, ah, esse não vai dar em nada. Isso é um julgamento. Né? Nós temos sim o direito, até Paulo fala isso em Atos, se eu não me engano, acho que eu anotei que Atos 17, não precisa pôr, 17:11, ele fala que existe um julgamento que é lícito a nós como cristãos fazermos, que é você ser como os bereanos, né? Depois lá. Ser como os bereanos, que ele verifica ali na palavra, está ali na palavra, o Paulo está pregando, os bereanos são muito sábios, porque nós sempre falamos isso aqui para vocês também, sejam como os bereanos, abram a Bíblia e verifiquem se aquilo que nós estamos falando aqui é verdadeiro, é real, está condizente com a Bíblia. Isso é um julgamento, mas é
um julgamento com discernimento. É diferente de um julgamento taxativo, de você estar rechaçando o outro. Entende essa diferença? Amém? Então, não é decretar, né? A gente não pode se colocar no lugar de Deus, decretando sobre a vida do irmão. Esse rapaz não tem jeito, tal, tal. Existe um julgamento para discernimento, que é como os bereanos discernir o espírito errado de um pecado na vida do meu irmão, de um pastor. Isso reconhecido à luz da palavra que está errado, tá? Não é o nosso querer ou o nosso falar. É conforme a palavra de Deus. Podemos discernir comportamentos. Podemos reconhecer o pecado, o erro. Podemos até corrigir alguém. O que não recebemos de Deus foi o direito de bater o martelo sobre o destino, o valor, a identidade ou as intenções do coração de alguém. Nós não recebemos isso, queridos. E às vezes nós fazemos muito isso. Né? Só para a gente alinhar um pouquinho a expectativa aqui, aqui quando eu falo pecado, eu não estou fortalecendo o pecado. Eu estou usando o pecado aqui como o grego hamartia, que é o errar o alvo. Então, não como um peso. Tá? Porque para Deus, um adultério é um pecado, uma mentirinha é um pecado. Para Deus é tudo igual. As consequências é que são diferentes. Então, quando eu falar pecado aqui, vocês não fiquem achando que é só uma coisa pesada. Ah, não, eu não adultero, eu não faço, né? Eu não roubo, eu não adultero. Tá, ok. Mas você pensa mal de algum irmão, do teu marido, da tua esposa, você fala alguma coisa que não devia ter falado, é o mesmo pecado. Para Deus aqui, ó. Tá junto. Hamartia. Errar o alvo, tá? Então, quando eu falar pecado aqui, que não seja pesado para vocês, mas que vocês tenham esse entendimento de hamartia do grego, errar o alvo. Nós estamos por um caminho andando, esse é o nosso caminho, a palavra de Deus nos diz isso. E às vezes nós, por julgamento, erramos o nosso caminho. Isso é hamartia, nós estamos errando o alvo. Tá? Outra coisa que eu queria, antes de colocar ali, de continuar, falar da medida. Ali, por isso que eu falei para o Sandro não colocar a versão que tinha medida, porque com a mesma medida que medirdes. Aí, esse texto também fala de medida de, pode ser uma xícara, como pode ser um balde. Com a mesma medida que medirdes. Isso também serve para quando você vem num culto. Você pode vir aqui com uma vasilhinha, um copo. Você vem aqui com um copo, é isso que você vai receber. Se você vem com um balde, com expectativa, com o coração aberto, é isso que você vai receber. Então, tem essa outra conotação de medida que eu achei bem interessante e quis trazer para vocês também. Bem legal isso, né? Gostaram de saber isso? Né? Ou alguém vai pregar. Isso acontece muito no meio da igreja, né? É fulano que vai pregar hoje. Por exemplo, o meu ministério é mais profético com ensino. Então, tem gente que não gosta do profético. Ok, tá tudo certo, nós temos 5 ministérios. Então, alguém que vai subir aqui e pregar vai satisfazer você. E glória a Deus, na igreja nós temos todos. Então, sempre que um sobe aqui, alguém ele vai atingir, ele vai alcançar com aquele, eu gostei dessa palavra, eu amei essa palavra. Eu não gostei muito. Isso tem a ver com os ministérios. Tá? E eu me perdi no que eu ia falar. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Lembrei. E aí, queridos, isso também serve para isso. Por exemplo, eu estou pregando aqui, mas eu não gosto muito do profético, eu gosto mais do pastor Jaime, porque o pastor Jaime é ensino, é profundo, e é mesmo, glória a Deus por isso, e tal. Então, tá. Quando você vem com essa balde aberto, você não pensa assim. Você pensa assim, não interessa quem está ali. É a palavra de Deus que está sendo liberada. Deus, enche essa pessoa, que ela possa ser boca de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Seja quem for que estiver aqui. Esse deve ser o nosso posicionamento, nosso coração rasgado para receber. Aí você vai receber o balde que você veio buscar, né? Ou o canequinho. Sempre a escolha é nossa. Voltando aqui para o nosso assunto. Podemos até corrigir alguém. O que não recebemos de Deus foi o direito de bater o martelo sobre o destino, o valor, a intenção ou a identidade de alguém. Né? E é justamente aí que Jesus nos confronta. A pergunta não é apenas, eu devo corrigir o meu irmão? Mas também é, de que lugar do meu coração está saindo essa correção?
Isso é muito importante. De que lugar do meu coração? Qual a intenção do meu coração de eu corrigir o meu irmão? De eu corrigir alguém da minha família? Né? Meu próprio marido, às vezes. Eu corrijo o meu de vez em quando, ele também me corrige, está tudo certo. Então, o primeiro ponto para nós aqui, queridos, discernir não é condenar. Tá? Jesus não está ensinando a fechar os olhos para o erro, para o pecado. Existe um discernimento que é saudável e necessário. Podemos olhar para aquilo que está sendo ensinado, para comportamentos e escolhas e perguntar: isso está de acordo com a palavra de Deus? Nós podemos, devemos fazer isso. Isso está de acordo com a palavra de Deus? O problema começa quando deixamos de avaliar uma atitude e passamos a sentenciar uma pessoa. Né? Uma coisa é dizer: isso que você está fazendo é errado, meu irmão. Isso que você está fazendo é pecado, meu irmão. Vai caminho de morte. E outra coisa é dizer: ah, não, para você não tem jeito, eu desisto de você. Queridos, nós aprendemos uma frase há muitos anos atrás, que eu acho muito triste, que fala assim, ó: nós somos o único exército que mata os seus próprios soldados. Nós cristãos somos o único exército que mata os seus próprios soldados. Se a gente tiver a oportunidade, a gente fala mal do irmão. Está amarrado, não é? Isso não pode acontecer. Amém? Uma coisa é reconhecer um comportamento errado. Outra é assumir que sabemos o que existe no coração de alguém. A gente não sabe, queridos. Eu não sei, eu convivo com meu marido, eu não sei, eu posso discernir algumas coisas, mas eu não sei o que vai no coração dele. Só Deus sabe. Assim como só Deus sabe o que vai no coração de cada um de vocês. Só Deus sabe. E tem coisas que só Deus sabe mesmo. Vocês sabem do que eu estou falando. Só Deus. E assim é com os outros. A gente não pode julgar o coração do outro. A gente não tem esse acesso, queridos. Não foi nos dado essa autorização para fazermos isso. Né? E quantas vezes nós fazemos isso? Alguém não nos cumprimenta, imediatamente construímos uma intenção. Ah, não me cumprimentou por causa disso, disso, disso. A gente já julgou ali, né? Alguém faz uma coisa e nós dizemos: ah, eu sei por que fez isso. Essa semana mesmo, nós estávamos numa roda e chegou uma pessoa e até fui eu a favorecida e ganhei um presente. Aí ganhei um presente, gente, pasme, nós estávamos entre pastores. Aí ganhei o presente ali, agradeci, tal, né? E a pessoa se retirou. E uma outra que estava perto falou assim: olha, não confie nela, tá? Não confie nisso que ela está te... Não confie, isso aí é para uma... Ela está querendo alguma coisa de você. A gente fique com o pé atrás. Gente, deixa eu ter as minhas próprias experiências. Eu sempre falo isso para as líderes aqui, né? Tenha suas próprias experiências, não vão atrás de tititi dos outros. Conheça você, faça você, né? Tenha você a tua própria experiência, para você falar que uma pessoa vai caminhar com você ou não. Não fica ouvindo tititi dos outros, porque se a boca não é de Deus, né? Olha só que coisa. Quanta soberba, né, queridos? Quando a gente acha que a gente tem acesso ou julga alguém, quanta soberba no nosso coração, quanta soberba. Deus não nos deu acesso ao coração das pessoas. Discernimento observa aquilo que está diante de nós, e condenação tenta ocupar um lugar que só é de Deus, que não é nosso, que pertence a Deus. É uma pergunta para nós, né? Você tem discernido pessoas à luz da palavra ou sentenciado pessoas a partir das suas próprias conclusões? Existe alguém sobre quem você já bateu o martelo no coração? Para mim tinha existido, gente. Por isso que essa ministração falou no meu coração. Porque eu já tinha colocado algumas pessoas, mas não, eu não vou mais me preocupar com essas pessoas. Entrego para Deus. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, né? Entrega para Deus. Mas aí Deus me confrontou. Quem sou eu para julgar o limite? Quem sou eu para julgar o limite? Né? O limite de cada um, o limite até onde eu vou. Quem sou eu para julgar? Segundo ponto, a graça que eu quero também precisa alcançar o outro. Existe uma contradição que Jesus expõe
Alguém pode atender o seu? André, por favor? Tem uma pessoa lá fora. A graça que eu quero também precisa alcançar o outro. Existe uma contradição que Jesus expõe em nós. Quando estamos diante de Deus, sabemos, né? Nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando nós erramos. Quando a gente está diante de Deus, a gente não sabe quando erra, queridos. É fácil, às vezes até uma palavra que você falou para o teu marido, comigo sempre é assim. Eu falei uma palavra, eu fui mais dura a maneira de falar com ele, respondi rispidamente. Na hora, o Espírito Santo já, tchum, sabe, vem aquele convencimento do Espírito Santo. Você pisou na bola, baixa a bola, não é bem assim, não é por aí. Na hora. Né? Então a gente sabe quando a gente erra. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe, né? Quando erramos. Mas o que nós esperamos receber quando a gente erra? Ai, pai. O senhor sabe, o senhor conhece meu coração, paizinho? O senhor conhece, o senhor sabe que eu não tive a intenção. A gente não faz isso. A gente, cara, precisa, não, a gente quer graça e misericórdia quando nós erramos, quando nós pecamos. Nós queremos graça e misericórdia. Não queremos receber aquilo que nossos erros, né, mereceriam. A gente não quer. Mas quando estamos diante do erro do outro, facilmente mudamos a postura. Para nós queremos graça. Para o outro nós queremos juízo. Ele errou? Tem que pagar. Ele falhou? Então precisamos lembrá-lo. Não, vou ficar lembrando ali do erro. A pessoa fez uma coisa há 20 anos atrás, 50 anos atrás, a pessoa continua trazendo ali na mesa. Cada discussão traz aquela coisa. Precisamos lembrá-lo. Não, meus amados. Ele caiu novamente, então talvez não tenha mais jeito para ele mesmo. Isso é julgamento, queridos. Jesus confronta exatamente essa diferença de medida. Se você se aproxima de Deus necessitando de misericórdia, de perdão, como pode se aproximar do outro, pecador como você, como se você não precisasse dessa mesma graça, dessa mesma misericórdia? Não julgue o outro só porque você peca diferente. Inclusive, esse é o título da nossa mensagem. Não julgue o outro porque ele peca diferente de você. Pensa. Pensa diferente de você. Porque o intuito aqui é pecado mesmo, é erro, né? E como eu falei para vocês, às vezes a gente pensa assim, porque eu não adultero. Uma coisa que é grave, né? Eu não adultero. Então eu acho que eu sou melhor do que aquele que mentiu. Só porque eu não faço o mesmo pecado que ele. Porque eu não cometo o mesmo pecado que ele. Mas eu cometo outros. É só olhar para dentro. Quantos pensamentos hoje, só hoje, quantos pensamentos você já teve que não está baseado na Bíblia? Quando a gente é sincero, queridos, a gente sabe. Né? Então é pecado mesmo. Então não julgue o outro só porque você peca diferente. Tá? Quem foi alcançado pela graça não pode, não deve tratar o outro como se nunca tivesse precisado da graça. Isso não significa ignorar o pecado. Significa tratar o pecado do outro, lembrando de quem nós verdadeiramente somos, sem Jesus ou com Jesus e às vezes falhando. Tá? Diante de Deus. Quando alguém falha perto de você, sua primeira reação é redenção ou condenação? Você deseja que aquela pessoa seja restaurada ou apenas quer provar que ela estava errada? Isso vai para o nosso terceiro ponto. Primeiro, olhe para a sua própria trave. Jesus aqui, queridos, usa uma imagem tão forte. Por que alguém olha para o cisco no olho do irmão enquanto existe uma trave no seu próprio olho? Imagine o tamanho de um cisco. Cisquinho, você não consegue enxergar, e uma trave está aqui no olho. Então imagine essa cena. Imagine. A trave representa aquilo que prejudica a nossa visão. E um dos efeitos do pecado é justamente esse. O pecado pode nos impedir de perceber o nosso próprio erro. É por isso que Jesus chama essa postura do quê? O que ele fala ali no texto? Hipócrita. Ele chama essa atitude nossa de hipocrisia.
O problema não é reconhecer que existe um cisco no olho do meu irmão. Jesus não diz que o cisco não existe. O problema é tentar removê-lo sem primeiro reconhecer aquilo que está acontecendo em nós. O pior doente é aquele que não quer ver, né? Não quer perceber que está doente. Quando alguém reconhece, eu preciso de ajuda, né? Você está ali nesse momento com Deus ali. Você, ai Deus, esse pensamento não tem a ver contigo, já está recorrente, esse pensamento não está condizendo com a palavra. Aí você, eu preciso de ajuda. Aí você fala com Deus, você coloca no teu grupo familiar. O grupo familiar é uma bênção para isso. Você coloca ali, abre, entra a luz, ali começou o teu processo de cura. Quanta gente foi curada em grupo familiar? Nós somos restaurados completamente em grupo familiar. É uma maravilha quando você aprende a abrir teu coração, caminhar nisso, abrindo mesmo, confessando, errando. Não é confessar para as pessoas. Você diz, gente, negócio aqui está ruim. Orem comigo, estou precisando de ajuda aqui. Estou precisando de ajuda, não estou conseguindo sozinho. E ali vem um irmão, uma irmã, ora, e você vai, grupo por grupo, você vai crescendo. Não é assim? É uma bênção o grupo familiar. Aí quando você reconhece, começou o processo de cura na tua vida. Quando você começa a reconhecer. Enquanto você não reconhecer, não adianta, queridos. Não adianta. Você pode subir um monte, você pode descer monte, você pode bater na porta da cruz, você pode fazer um monte, pode fazer o que quiser fazer que não vai resolver. Antes de corrigir alguém, portanto, Jesus nos convida para olhar para dentro. Primeiro, tire a trave do teu olho, que é para ter clareza. Reconheça seu erro, reconheça sua necessidade, reconheça que você também precisa de graça. Depois disso, só depois disso, você poderá enxergar com mais clareza para ajudar o seu irmão. Talvez a pergunta antes de uma correção não seja apenas o que essa pessoa fez, mas também o que existe em mim enquanto eu vou conversar com ela. Existe orgulho, superioridade, raiva, decepção. O que existe em mim quando eu vou conversar com ela? Ou existe amor e desejo sincero de redenção? Você quer realmente ver aquela pessoa estruturada, você quer ver aquela pessoa vibrante, você quer ver aquela pessoa desfrutando de tudo aquilo que Jesus já conquistou para ela. Se esse for o teu desejo, queridos, continue. Se essa não for a tua motivação, continue orando. Quarto ponto, seja radical com o seu pecado e gentil com o pecado do outro. Jesus escolhe duas figuras muito diferentes aqui. No seu próprio olho existe uma trave, lembra? Ó, aqui. Imagine uma trave, uma madeira no teu olho. No teu olho existe uma trave. E no olho do seu irmão existe um cisco. Você não consegue nem mal enxerga, um cisco. Isso nos ensina uma postura importante. Com o nosso próprio pecado, precisamos agir com violência. Violência aqui espiritual, queridos, é radical. Ser radical mesmo com o nosso pecado. Não podemos brincar, proteger ou justificar aquilo que precisa ser abandonado. Se você percebe algo assim na tua vida, não brinque com isso. Um abismo chama outro abismo. Começa com uma olhada, começa com uma piscadela, daqui a pouco você está na cama com outra pessoa. Não brinquem com isso. Isso é só um exemplo, né? Até exagerando aqui, mas não brinquem com isso. Não dê carona. Não dê carona para colegas de trabalho, não dê carona. Sabe? Cuide, se proteja. Isso é muito importante. Então nós precisamos agir com radicalidade, não podemos brincar. Porque às vezes a gente fala bem isso aí, né, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ah, o Pai conhece meu coração. Pegando o exemplo de carona, que eu nem sei, surgiu agora isso aqui. Não estava aqui escrito. Eu pegando o exemplo de carona, né? Ah, eu vou dar carona para minha colega, ela vai até ali, está chovendo, não sei o que, não sei o que. O Pai conhece o meu coração. Às vezes a gente justifica, isso é uma justificativa. A gente não deve dar carona. Homem não dá carona para mulher, mulher não dá carona para homem. A não ser que você liga, já aconteceu, o meu marido já fez isso. Ele estava num lugar, eu nem lembro da situação, não vou lembrar agora, mas ele me ligou falando o seguinte: olha, eu vou levar, a fulana está aqui, aconteceu isso e isso aqui, eu estou levando ela para casa, ok? Ele pegou o telefone antes de dar carona e ele me avisou, ok?
Isso está certo, tá? Ele não está brincando, não está subestimando, né? Mas como lidamos com o cisco no olho de alguém? Como é que nós lidamos? Com conosco, com uma coisa que nós estamos errando, com uma falha como a minha aqui, com radicalidade, né? Eu julguei. Não, não vou julgar. Pai, me perdoa. Me arrependo, eu não quero ir por esse caminho. Volto para o teu caminho. Com radicalidade mesmo. Agora, com o pecado do outro, como que você tira um cisco no olho do teu irmão, queridos? Pensa nisso. Você vai com uma faca para tirar o cisco no olho do teu irmão? Você vai com uma espada para tirar o cisco no olho do teu irmão? Com delicadeza, com amor. Você não age com violência. Você vai com paciência, né? Quem já teve algum cisco no olho que o outro precisou tirar? Não foi com delicadeza? Então, olha aí, ó. Muitos, né? Eu também, o Jaime já tirou muitos, né? Às vezes tem alguma coisinha ali, ele vem, mas ele vem com a delicadeza, sabe? Com um jeito, né? Não vai com uma faca tirar o cisco do teu olho. E a gente faz isso com os irmãos. Acaba ferindo ainda mais essa pessoa, cega o outro quando a gente vai com essa postura. A gente cega o outro, queridos. Olha que sério. Nós estamos falando aqui de olho, né? Na hora de tirar o cisquinho, se a gente vai com violência, a gente pode cegar o outro. E aquele lá nunca mais vem na igreja, nunca mais fala com você, nunca mais gosta de crente. Quanta gente não gosta de crente por causa de um? E cada um de nós aqui tem uma responsabilidade com isso. Nós estamos representando Cristo, pequenos Cristos. Onde nós vamos, onde nós formos. Né? Esses dias até eu falei assim, que até nós brincamos aqui que tem nós temos... como é que é o nome? Põe no carro, adesivo para pôr no carro da aba. Quem quiser, inclusive, tem aí, de graça, pode pôr no seu carro. Aí uma irmã me disse assim, falou assim, eu não posso pôr porque o meu marido faz ainda caca no trânsito. Gente, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Não, todo mundo está rindo, vocês não sabem de quem que eu estou falando. Aí não vai pôr, eu não pus adesivo, sabe, pastora? Eu não pus adesivo no carro porque o meu marido faz umas cacas no trânsito ainda. Pô, mas ele não é cristão? Gente, nós somos pequenos cristos dentro da igreja e fora da igreja. Ou joga fora a Bíblia e vai viver no mundo. Se alinha com a palavra de Deus. Se a velocidade é 100, você anda a 100. Se é proibido fazer uma conversão, você não faz a conversão. Simples assim, faça o que é certo, que dá tudo certo. Não é simples? Não, né? Foi umas pedradas em alguém aí. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos falando espanhol aqui, queridos, porque tem uma família da Venezuela. Tem uma família da Venezuela. Então a gente de vez em quando solta uns glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vocês viram que tem quando a gente está fazendo a tradução, né? Tem ali por causa disso, tá? Em vez de restaurar, né, queridos? Afastou as pessoas. Em vez de produzir vida, produziu morte. Porque inverteu essa simples ordem de Jesus. Foi gentil com o próprio pecado, consigo mesmo, com o erro, e violento com o pecado do outro. O discípulo de Jesus precisa ser radical consigo mesmo e misericordioso para ajudar o irmão. Isso não torna a correção menos verdadeira, torna a correção, a maneira de corrigir, mais parecida com Jesus Cristo. Tá? Não torna menos verdadeira. Você não precisa chegar de dedo para falar as verdades. Você pode chegar com amor para falar mesmo a verdade. Mas o resultado, com certeza, será diferente. Você salva aquele irmão ou aquela irmã. Como você reage quando percebe o pecado, o erro na vida de alguém? Você chega para cuidar de um olho ferido ou para provar que está certo? Né? E aí vamos para o nosso quinto ponto. Corrija com amor, não por superioridade. Existe uma pergunta que precisamos fazer, querido, sempre que decidimos exortar alguém. Lembra do exortar? Sempre que nós vamos levantar alguém.
Por que eu estou indo corrigir essa pessoa? A resposta precisa ser redenção. A resposta precisa ser amor. Se você não ama, não vá. Queridos, não vá. Se você não ama, não vá corrigir a pessoa. Você vai machucar. O estrago vai ser bem pior. Então, se você não ama, não vá. Chame uma pessoa que ama para ir conversar. Talvez você não seja a pessoa certa para aquela repreensão. Se você não ama o seu irmão, não o repreenda. Chame alguém que o ame. Porque uma repreensão sem amor pode gerar morte em vez de vida. Assim como os fariseus faziam nessa mesma época de Jesus. Eles repreendiam as pessoas, só que o objetivo era a morte, condenação, né? Jesus não, Jesus também repreendia as pessoas, mas qual era a intenção, qual era o objetivo de Jesus? Sempre foi restauração, sempre foi. Ele não corrigia para humilhar, não corrigia para se sentir superior, não corrigia porque precisava vencer uma discussão ou com impaciência. Ele amava. E ele é o nosso exemplo maior. Ele amava. Né? Eu achei muito interessante que eu ouvi na psicologia, isso dentro da psicologia, a maior força, a palavra que tem mais força, quando você está num grupo de Aranon, num grupo de alcoólicos anônimos, um irmão está chegando ali, que eles fazem a roda, quem já participou, mais ou menos imagina como é que é um pessoal em volta de uma roda ali, de um psicólogo, e as pessoas ficam abrindo o coração, né? Nos alcoólicos anônimos. Eu conheço bem isso aí por causa do meu filho. Participei muitas vezes por causa do meu filho mais velho. E aí o psicólogo começa a conversar e o irmão começa, uma pessoa começa a abrir o coração ali e fala assim, ai, não, acho que não tem jeito para mim, porque eu bebo muito, eu passo, e começa a reclamar, a falar as coisas, abrir o coração ali. Gente, a maior força do mundo é quando um outro que está do lado dele põe a mão na coxa dele e fala, eu também, estamos juntos. Eu também. Essa é a maior força que muda na psicologia. E se muda na psicologia, imagine nós como cristãos, como a gente pode restaurar uma vida dizendo eu também, né? Porque nós também somos falhos. Então, quando uma pessoa vem contar um falha para você, não chegue com superioridade para cima dela. Se achando a última bolacha do pacote, ou se achando melhor que todo mundo. Não. Ó, meu querido, eu estou igual a você, eu não posso não estar errando igual a você, mas eu erro todo dia, preciso da graça todo dia como você. Isso vai atrair essa pessoa para você. Essa pessoa confiar em você e abrir o coração e você poder realmente, de fato, ajudar essa pessoa. Né? Não nos aproximamos dizendo eu sou melhor que você. Aproximamos-nos dizendo também sou igual a você. Também preciso de ajuda, também preciso da graça. Vamos caminhar juntos? Sua correção ajuda a pessoa a perceber que existe esperança? Ou faz com que ela queira se afastar ainda mais? O versículo 6 coloca lá para nós, por gentileza, Sandro. Nosso penúltimo ponto. Ou é o último já? Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Aqui o que ele está dizendo, querido? Nem todo mundo está pronto para receber ajuda. Então nós precisamos também discernir isso. Nem todo mundo está pronto para receber ajuda. Jesus termina esse trecho falando sobre não dar aos cães aquilo que é santo e não lançar pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos aqui porque o porco não discerne, né? Você joga lá uma pérola, que é um produto de alto valor. Uma pérola é uma joia cara. Se você jogar no chiqueiro lá, o porco vai comer aquilo lá como comida. Ele não valorizou aquilo, ele não tem discernimento que aquilo é caro, que aquilo é valioso. O que ele faz? Ele morde aquilo lá,
pode quebrar o dente dele, possivelmente, por isso que ele se volta contra você, contra aquele que deu ali, e vem com tudo. Sabe? É isso que ele está dizendo, porque não discerniu o que é valioso. Então, às vezes, nós queremos ajudar as pessoas, falando da palavra de Deus, que é preciosa, que é verdade, e o que acontece? A pessoa não está valorizando aquilo, por isso que você está dando pérolas aos porcos. Então, tem pessoas que não estão no tempo ainda de receber ajuda. Isso nos ensina que não podemos obrigar ninguém a receber uma ajuda que ela ainda não reconhece que precisa. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Nós podemos perceber o cisco? Podemos. Nós podemos nos colocar à disposição. Ok. E nós podemos dizer, querido, eu estou aqui. Eu estou aqui para você. Eu não vou insistir mais, eu estou aqui para você. Essa é a nossa postura correta. Por quê, queridos? Porque nós não podemos enfiar a goela abaixo, a transformação, a goela abaixo para ninguém. A gente não pode fazer isso. A gente não deve fazer isso. Existem momentos em que será necessário orar e esperar em Deus. A parábola do filho pródigo é exatamente isso. Né? Depois vocês podem ver lá, não vou ocupar o tempo aqui, Lucas 15:11, vocês podem ver em casa. A parábola do filho pródigo é exatamente isso. O pai dividiu a herança entre os dois filhos. O filho saiu com o dinheiro. Quer dizer, o que o pai fez? O pai ficou falando, filho, mãe, não, filho, não vai embora. Veja bem, olha a fazenda enorme que você tem aqui. Você tem criados a seu dispor. Você tem comida à vontade. Você tem... O pai falou isso? Não. O pai financiou a bancarrota do filho. Foi isso que o pai fez. O pai pegou todo o dinheiro da herança, deu para ele, vai, vaza. Porque o pai percebeu que não tinha jeito. E às vezes, amados, infelizmente a gente vai ter que fazer isso. Largar de mão. Sabe? Largar de mão. Financiar a bancarrota. Mas o filho não voltou? Não voltou arrependido? O filho não, e o pai estava como lá? De braços abertos esperando o filho. Essa história é maravilhosa, nos ensina muito. Que esse pai representa Jesus. Esse pai representa Jesus. Às vezes nós queremos aliviar imediatamente toda a dor de alguém, não é assim? Nós, principalmente os líderes aqui, que estão, sempre a gente tem pessoas que nós estamos aconselhando. E quando a pessoa vem, ou até um familiar, não precisa ser só líder, um familiar vem e conta uma situação, o que você quer pelo amor, com o amor, o que você quer fazer? Você quer aliviar logo, né? Você não quer aliviar, você quer aliviar, trazer alívio para aquela pessoa. E aí que muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, porque não é a hora de você ajudar aquela pessoa. Ela ainda não está preparada. A gente quer aliviar, mas ela não quer ser aliviada. Ainda. Né? Você precisa esperar a pessoa reconhecer, eu preciso de ajuda. Gente, abrindo o nosso coração aqui, meu coração para vocês, o meu filho mais velho foi envolvido com droga, foi envolvido com álcool, foi envolvido com muita coisa. E olha, quem conhece as clínicas de Curitiba, ele andou por todas, sem brincadeira. Hoje não sei, né? Meu filho já faleceu. Eu não sei hoje como é que estão as clínicas lá, mas todas as clínicas de Curitiba, todas que vocês pensarem, imaginarem, ele passou. E cada uma era um absurdo de caro. Era caro. Porque as de graça, ou as que têm um valor baixo, a pessoa só fica se quiser. Mas as outras, para tirar dinheiro dos pais, elas aceitam. Porque você fica pagando uma cacetada, lá você paga um hotel 5 estrelas por mês para livrar o teu filho da droga. Nós fizemos isso. Aí ele veio aí um pessoal da ABA na época, o Marco Aurélio, que já faleceu hoje, o pastor Marco Aurélio, na época ele era um líder de jovens, pegou meu filho, sou muito grata pelo Marco Aurélio, muito grata. Ele pegou meu filho, levava o meu filho, pegava meu filho de manhã, antes de eu ir trabalhar, e trazia no final da tarde. Ficava o dia inteiro com ele. Fez isso por meses com o Fabiano. Meses. Ele pegava todo dia, eu levava na casa da minha mãe, porque era mais perto para ele, eu morava no bairro Alto, eu levava o meu filho no Água Verde, o Marco Aurélio saía do portão, vinha no Água Verde buscar, eu ia trabalhar na Vila Auer.
totalmente diverso. Fiz isso por meses. Eu levava, deixava meu filho todo dia lá, no final ia buscar. Às vezes deixava pousando na minha mãe, mas eu preferia trazer, porque eu sabia como é que ele era. O que aconteceu? Chegou uma hora que o Marco Aurélio chegou para mim, para nós, né? Chegou para mim e falou assim: Sara, não gaste mais um dia com esse menino. Julgou, né? Mas ele viu, ele presenciou, ele caminhou 3 meses com ele. E aí foi um diferencial. Foi quando eu decidi, porque eu tinha uma menina em casa, que estava com 12 anos de idade, correndo risco, tá? Com ele, estava correndo risco, que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu botei meu filho para fora de casa. Para salvar minha filha, eu tive que botar o meu filho para fora de casa. Não foi para a rua, né? Ele foi para um lugar, mas para você ver. É difícil fazer isso como mãe? Eu garanto para vocês que é. Mas foi necessário? Extremamente necessário. Ele ia acabar com tudo dentro da nossa casa. Como ele, quando ele foi morar sozinho, ele acabou com tudo. Ele tinha uma casa montada, acabou com tudo, vendeu tudo. Pôs pessoas de droga dentro da casa. Deixava o pessoal morar em troca de droga. E nós sempre ali, orando, orando. Filho, ligava, filho, estamos aqui, filho, estamos aqui, filho, estamos aqui. Nos colocamos à disposição, mas eu entendi que eu não podia fazer nada durante aquele processo. Foi radical, foi necessário e foi eficiente. Porque ele, igual o filho pródigo, chegou um dia que mataram um cara dentro na frente da casa dele lá, no Cristo Rei. Mataram um cara. Ele se apavorou tanto que entraram lá para matar um cara, tiraram um cara lá de dentro e mataram. Ele se apavorou tanto que aquilo lá fez ele se converter. Então, para a honra e glória de Jesus, ele veio para uma clínica aqui em Jaraguá. Nós trouxemos ele para essa clínica. Ele ficou 1 ano internado nessa clínica, saiu limpo, saiu salvo, saiu para a honra e glória do Senhor. Saiu de Deus. Morreu agora na pandemia, mas morreu salvo. Nós sabemos onde ele está. Radical, queridos. A gente precisa entender o momento de ajudar. Se eu não tivesse feito isso, eu não sei nem se nós teríamos estrutura para ter aguentado do jeito que foi, né? Porque nós tínhamos o apoio da igreja, glória a Deus por isso. E não estaríamos nem lá, provavelmente. Tá? Então, nossa responsabilidade não é controlar esse processo, queridos. É permanecer com graça, oração e braços abertos. Não para dizer, eu avisei, eu te avisei, guri, eu falei que isso ia acontecer. Não, mas para dizer, eu estou aqui para você. Eu estou aqui. Amor também sabe esperar. Existe alguém que você está tentando ajudar ou mudar a força? Talvez hoje seu papel não seja insistir mais, mas orar, permanecer disponível e esperar o momento em que aquela pessoa reconheça o valor da ajuda. Tem uma outra história bem interessante que tinha uma pessoa chegou para conversar com outra e tinha um cachorrinho ali do lado. Um cachorrinho estava assim. E os dois conversando e aquele cachorrinho. Mas o que esse cachorrinho tanto tá chorando? Ele está chorando porque ele está em cima de um prego. Em cima de um prego? Como ele está em cima do prego? Por que ele não sai de cima do prego? Porque ainda não doeu o suficiente. E é isso, queridos. É isso. Às vezes não doeu o suficiente para a pessoa. Por isso que não adianta você ajudar. Você vai se desgastar. Vai se desgastar mesmo, porque essa é a palavra, a gente se desgasta, né? Emocional, fisicamente, espiritualmente, você se desgasta. E a pessoa não quer sair, não doeu o suficiente para ela ainda. Tem que esperar doer o suficiente. A hora que doeu o suficiente, ela vem. Amém, queridos? Então, 3 desafios práticos dessa administração. Está um silêncio, né? Primeiro ponto desse desafio: examine sua própria trave. Antes de pensar em alguém que precisa ser corrigido, olhe para você, identifique aquilo que tem prejudicado sua visão e reconheça diante de Deus onde você também precisa de graça, arrependimento e mudança.
Dois pontos. Ponto 2, né? Para desafio prático. Corrija com gentileza. Lembra disso, queridos? Lembra da faca, da imagem da faca arrancando o cisco do olho do irmão? Você não vai fazer mais. Se existe alguém que realmente você precisa exortar, pergunte primeiro por que deseja fazer isso. Não vá para vencer, humilhar ou descarregar sua raiva, sua irritação, sua frustração. Vá somente se o objetivo for redenção e você conseguir tirar aquele cisco com cuidado, ajudar de fato aquela pessoa. Terceiro e último ponto. Ore e espere por quem ainda não quer ajuda. Pense em alguém que você está tentando ou tem tentado mudar à força. Coloque essa pessoa em oração e deixe claro que você está disponível, mas não tente obrigá-la a receber aquilo que ela ainda não reconhece como necessário. Esteja preparado para recebê-la com graça quando ela vier pedir ajuda. Amém? Quem recebe essa palavra? Nós podemos nos colocar em pé, por gentileza, então, nós estamos encerrando, eu vou orar por todos. Feche os seus olhos.